Oi, gente. Evo é cultural. A Cris É, já solicitou aqui. Cris, eu vou esperar um minutinho só para as pessoas irem entrando. Oi, Sara. Oi, pai. Yuri. Gente, eu já vou começar porque eu tô muito ansiosa hoje, então eu não vou nem aguentar esperar um pouco. Eu vou conversar hoje com a grande atriz Cristina Mutarelli, que eu tive a honra de estudar com ela. A gente fez aula por um ano e também trabalhamos em um projeto. E aí, enfim, eu pude ter a experiência de conversar com ela, assim, com uma atriz tão... Eu diria que a Cris com ela você aprende a ter humor, assim, não só no teatro, mas também na vida. Assim, é uma luz, é um negócio impressionante, assim, é um furacão. Então, eu tô muito animada pra conversar com ela. Eu já vou, inclusive... Oi, Vitor. Oi, Mônica. Eu já vou aqui convidar... Oi, Fê. Oi, Cristina. Oi! Oiê! Finalmente deu Tudo certo! bom, querida? Cris! Eu tô Linda! muito feliz. Olha isso! Querida! Querida! Não, juro, meu pai sempre brinca, né, que eu falo que eu tô sempre feliz, mas assim, eu tô tão feliz que deu certo que a gente vai poder conversar agora. Não, a gente Eu tá tava combinando faz tempo, né? Exato, não, eu tava muito ansiosa pra conversar e eu tinha feito minhas perguntas, né, pra última semana. É. E aí agora foi muito engraçado que eu acabei de sair de um ensaio com o Tolentino e eram justamente, a gente discutiu muito essa questão de ser ator no Brasil e tal, não sei o quê. E aí eu saí com tanta, sabe, com tanto gás. E quando eu fui realmente, tipo, reler as perguntas e estudar de novo, eu falei, nossa, tem todo sentido, assim, sabe? Justamente, são essas as perguntas que eu gostaria de te fazer, até porque é muito engraçado, né, que a gente teve aula, né, eu tive aula com você, e eu não, normalmente quando a gente tá em convívio com a pessoa, a gente não pergunta, né, coisas tão básicas assim, né, que são essas perguntas que eu gostaria de te fazer. Então, para começar aqui na nossa live, na nossa conversa, eu não estou até falando rápido, estou animada que eu tô. Deixa eu respirar aqui. Só uma coisa, como foi a conversa com o Tolentino? Foi legal? Foi. Qual foi o que saiu de lá, do caldo? Então, é que assim, Natália, fiz uma colocação, e aí ele falou que era muito, como que era um pessimismo hipócrita da minha parte. Porque eu falei, a gente estava muito, né, nessa questão da nossa geração, que a gente não tem referências e tudo mais. E aí eu cheguei para ele e falei, nossa, Eduardo, eu entendi. Eu realmente entendi. Assim, é muito difícil eu ser uma profissional, né, no Brasil, como atriz, uma atriz profissional. Então, eu vou me dedicar para ser uma grande atriz amadora. Aí, aí ele falou, nossa, mas que ambição pequena, hein? Olha, Então, enfim, aí isso gerou aqui um negócio e tal. E eu justamente vou começar com a pergunta: você sempre quis ser atriz na sua vida? Como foi isso? olha, Natália, eu vou te falar. Eu decidi que eu queria ser atriz com 12 anos de idade. Você lembra exatamente? Teve um momento. Exatamente, eu lembro exatamente qual foi meu clique, entendeu? Ah, Eu fui ver a Moreninha com a Marília Pêra no Teatro Anchieta. Era a Marília Pêra e a Zezé Mota. E, por incrível que pareça, a minha mãe falava que eu era super medrosa, eu era uma criança super assustada e tal. Quando eu vi aquela mulher, eu falei, gente, eu quero ser ela. Eu quero fazer o que ela faz. A Marília, claro, todo mundo conhece a Marília, mas você com 12 anos, vê aquela potência, sabe? Aquela beleza, assim, ela falava bem, ela se movimentava bem, ela se relacionava bem, ela tinha uma coragem, de ser mesmo, sabe? E aquilo, eu falei, meu Deus, eu quero ser ela, né? Foi o primeiro clique que me deu.
Mas com 12 anos, isso fica ali, né? Uhum. Fica na gaveta. E aí, Natália, eu fui caminhando por uma coisa assim, minha família, meu pai era professor da USP, minha mãe psicanalista, uma família mais formal e mais de intelectuais. Então, para mim, escolher ser atriz já foi uma revolução Uhum. dentro da minha casa. Porque o meu pai já queria que, assim, ele sempre quis que eu fosse médica, né? E ele era uma pessoa bastante incisiva, bastante forte. E eu nunca tive coragem de falar para ele assim, não quero, mas também nunca falei quero, né? Uhum. E aí eu fui caminhando na vida, fui fazer o equipe, o colégio equipe, porque eu fui atrás de uma amiga, assim, bacana, tal. E chegando lá, era assim, era o primeiro ano que estava abrindo colegial no equipe. Aí tinha aula de teatro, de cinema, de fotografia, enfim, várias opcionais, né? Várias matérias opcionais de arte. E eu escolhi teatro e fotografia. Aí eu tive aula com o Sofredini, com o grupo do Neila Torraca, que era a Maria Eugênia, a Eliana Rocha, super bacana. E daí lá na equipe também, eu conheci o grupo Pod Minoga, porque alguns alunos do grupo do equipe eram do grupo Pod Minoga também, que era um grupo que foi fundado pelo Naum Alves de Souza. Uhum. Então, foi assim uma série de conjunções. O equipe, aí tinha uma professora que era da equipe, que era a Laura Tete, que ela fazia o Teatro União e Olho Vivo, que era um teatro de grupo, de rua. E ela me convidou para participar. Então eu ia de final de semana fazer esse grupo de teatro com ela, que a direção era. Até hoje existe o Teatro União Olho Vivo. Um teatro muito importante. E a gente fazia uma peça chamada Rei Momo. A gente levava para as periferias, para as pessoas que não conheciam teatro. E um trabalho bem bacana. E eu trabalhava com eles, lá no Teatro União Olho Vivo. Conheci o Pod Minoga, Uhum. e comecei a trabalhar, fazer uns cursos lá no Pod Minoga. Estava na equipe, mas sempre com aquela ideia de que um dia eu seria meu pai, né? Achava que eu ia ser médica. E quando foi na hora de eu me preparar para o vestibular, tinha assim, CC e CCEA. Fiquei com vergonha, porque era assim, ou biológicas ou humanas. Eu falei, eu acho que eu tô com vergonha, eu vou fazer biológicas, depois eu vejo o que eu faço. Entrei, fiquei fazendo Mentira. para biológicas. Na hora de eu me inscrever, eu me inscrevi na ECA. E entrei em terceiro lugar na ECA, porque eu tirei 10 em física, química, biologia e matemática. Porque eu sabia tudo enfim, aí dessas matérias. E aí eu entrei na ECA para fazer teatro. E aí, Natália, o curso de teatro da ECA, antigamente, ele era muito teórico. Hoje eu já sei Uhum. que é mais prático. E eu achei muito chato, porque eu falei, nossa, eu quero ser atriz, eu não quero ser teórica, né? Não quero ser crítica, não quero, enfim, queria ser atriz. E aí eu fui para o cinema, porque o cinema, ele era muito prático, tinha muita aula prática. E tinha um professor que eu amava, que era o Paulo Emílio Salles Gomes e o Jean-Claude Bernadette, eu adorava as aulas deles. Então aí fui fazer cinema. Paralelo a isso, meus pais falaram: olha, a gente não sustenta atriz aqui em casa. Ficaram putos, né? Porque, puta, já pensou? Nossa, de médica De pra... médica para atriz, quer dizer, foi um luxo, né? E aí Nossa, meu pai, Cris, meu pai acabou de escrever. O pai da Natália pensou que ela fosse ser advogada. olha, pai da Natália, eu sou Difícil. sorry. Tá um pouco difícil. Mas tudo bem, né? E aí, não, mas você sabe que daí eu entrei para ser para fazer cinema. Quando eu contei para meu pai que entrei na ECA, a primeira reação dos dois, meu, vai trabalhar. A gente não sustenta atriz. Falei, putz, o que eu vou fazer? Natália, meu primeiro emprego foi fazendo edição de novela na TV Tupi. Mentira! Juro, juro, emprego de carteira assinada. Eu tenho carteira assinada desde os 19 anos. Porque eu entrei na ECA, meu pai falou: se não for, a gente não sustenta atriz. Tô chocada, não sabia. Pois é, pois é. Nossa! Eu editei Os Imigrantes inteiro aquela novela.
Eu era chefe de edição da Bandeirantes. Olha só onde eu fui Meu parar. Deus, Cris! Nossa, e eu imagino quanto você aprendeu, né, fazendo isso. Assim. Mas assim, eu voltei para o teatro, assim, fazendo uma peça infantil super bacana do Flávio de Souza, que chamava Vida de Cachorro. Mas assim, meu emprego era ser editora na TV Bandeirantes. O teatro era, assim, eu queria ser atriz, mas eu falava, puta, mas meu pai, minha mãe... Ô, Cris, quando que vem esse clique, né? Eu não sei se é um clique, quando que acontece isso, mas essa passagem do entendimento da questão de ser atriz, não mais como um sonho, mas como a busca de uma profissão. Como que é isso? Olha, eu acho que a gente vai experimentando a realidade, né, Natália? É assim, Uhum, você vai lá, você trabalha, daí você consegue trabalhar mais, daí você vai. Eu acho que a própria realidade vai te convidando a acreditar que você pode, né? Quer dizer, eu te vi linda lá no grupo Tapa, Mauro Júlio, minha aluna. É uma super atriz linda você, né? Eu que tenho que te entrevistar, você tem mais ai, coisas para não, tá. falar. É, Parece. muito O linda. Zé acabou E de entrar aqui. o Zé, É, oi Zé, o Zé que apresentou, meu sobrinho, que me exato. apresentou para a Natália, ele fazia a Célia Helena com ela, não é? Exato, caso do teatro que a gente fazia. Caso do teatro, Aí, isso é. mesmo. Aí eu Querido, lembro de querido. pensar, nossa, ele é sobrinho da Cris Mutarelli. Tipo, Olha, tinha muito essa coisa. E aí, quando eu te conheci a primeira vez, eu falei, meu Deus! E aí que agora eu tô te linda. entrevistando aqui. Que legal, né? Que legal a Nossa, é gente muito juntas, legal. né? Colegas de trabalho, É. colegas de trabalho. Então, e aí eu acho que essa ideia de ser profissional, né, vem com que você vai Uhum, sendo, né? Você vai sendo absorvida pelo mercado, você vai sendo chamada, você vai entendendo que você dá conta desse pedaço. Mas também, né, Natália, eu sou uma pessoa super ansiosa. Então, é. eu escrevo, né? Eu dirijo, eu tenho uma escola de teatro, eu faço artes plásticas, faço performance, mas tudo isso vem de uma inquietação mesmo, sabe? Uhum, Porque de uma procura, de uma busca, né? Quer dizer, eu comecei a escrever teatro porque eu queria falar coisas, né? Eu também queria falar com a minha voz, com o que eu tinha para falar, né? Eu comecei a dirigir teatro, porque eu tinha uma escola de teatro e eu dirigia meus alunos, né? Dirigia as peças, e aí isso foi me dando, né, conhecimento nessa área. Aí dirigi uma ópera no Teatro Municipal, o Macbeth, né? Eu dirigi em 2002. Enfim, aí também fui para a direção, uhum. continuei escrevendo. Agora eu e uma colega que a gente fez USP juntas, a gente está readaptando um roteiro de longa-metragem fazendo um livro, num roteiro que a gente ganhou um prêmio da Embrafilme, quando a gente tinha 25 anos, olha só. Faz Nossa! 40 anos. Aí vocês estão Agora, revisitando, que máximo isso. então, mas aí eu acho que essa coisa de querer fazer um monte de coisa, essa inquietação mesmo, esse desejo né, de De enfim, produzir, né? De realmente, enfim, colocar em movimento, né? Toda essa. toda essa inquietação mesmo como artista, né? Uhum, Querer ter acesso, né? Na verdade, uma coisa foi procurando a outra, né? Eu era, claro, toda jovem escreve, a diário. Do diário eu comecei a escrever poemas. De poemas eu mandei os poemas para um concurso, aí ganhei um concurso na USP, aí comecei a escrever poemas. A realidade vai te dando confiança, né? O que você vai experimentando e você vai tendo resposta, né? uhum. É só um pouco um ping-pong, né? Assim, Essa da... questão que você falou, né, da ansiedade, quais são para você as maiores angústias, assim, em ser atriz? Tipo, tem alguma. Ou quais foram, né, no início? Não, eu acho que a maior angústia de qualquer atriz é estar ou não trabalhando, né?
eu acho que isso é de todas nós, né? A gente tem Uhum. essa questão na nossa vida. E agora, os atores, eles também, né? Tem uma famosa frase do Arthur, né? Que ele diz o seguinte, que o ator é o atleta do sentimento, né? O ator, ele tem que estar se exercitando, independente se ele está no palco. E isso é uma grande questão, sabe, Natália? Eu tenho muitos alunos, eu tenho dado muitas aulas individuais, né, pela internet, desde que começou a pandemia, porque eu insisto que os atores, nós atores, eu tenho um grupo de leitura, eu já vi que tem umas amigas no meu grupo de leitura aí, a gente tem um grupo que se chama Oásis da Leitura. Toda sexta-feira a gente se encontra para ler textos de teatro, né? E é ótimo, é Nossa, ótimo. máximo isso. É muito bom, é muito bom. A gente já tem, vai fazer quase 2 anos que a gente tem esse grupo. Nossa! E a gente mantém, a gente nunca deixou de Uhum. fazer. Assim, entre Natal e Ano Novo, a gente deixou uma semana assim, de fazer, eu acho que 2. A gente sempre mantém esse grupo. E é um espaço de treino, sabe? A gente tem que treinar. O ator é um atleta mesmo do sentimento. Tem que estar treinando, né? Então, eu insisto isso assim direto com os atores. Não tem porque, sabe, faça um monólogo, leia em voz alta, leia todos os dias. Você fala, mas eu não tenho trabalho. Estuda, convida uma amiga para fazer uma leitura, forme um grupo. Quer dizer, não deixe de estar no exercício da profissão, né? Às vezes eu apareço em cursos de teatro, as pessoas falam, nossa, mas você está fazendo curso, né? Claro, eu preciso treinar, eu quero treinar, né? E Eu isso acho que. é uma diferença, porque quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz o Lee Strasberg lá, né? Uhum. E Quanto lá tempo a você gente. ficou lá? Hã? Quanto tempo que você ficou lá? Então, eu fiz o básico e o que acontece. Depois eu refiz, mas eu Uhum. fiz o básico e o que acontece? Lá você via que tinha atores profissionais direto no instituto, sabe? Não está trabalhando, está treinando, sabe? Não está trabalhando, está treinando, né? E eu sei que o Grupo Tapa mantém cursos Uhum. maravilhosos. Eu fiz um curso lá, sabe? Não consegui terminar porque fui chamada para um trabalho, mas é fundamental treinar. Fundamental. Exato, é uma angústia, né, assim, porque vendo um pouco essa não frequência, né, de trabalho, você pensa, nossa, como eu agora que estou iniciando, aí como fazer disso a minha profissão, meu ofício, né? Como? E acho que essa questão, né, de estar sempre em movimento, aquecido, se isso não acontece, não é possível, né, transformar isso numa profissão. Porque é uma profissão, eu acho que o próprio Eduardo que fala isso, eu não lembro, que uma profissão você trabalha de segunda a quinta. Então, você trabalha de segunda a sexta, você trabalha 5 dias na semana, né? Por que o ator tem que ser diferente? Trabalhar só sexta, sábado e domingo, né? Então, você tem que trabalhar todos os dias, né? E aí, Não, como fazer isso, né? e fora que o seu corpo é o seu instrumento, né? Uhum, Então você tem que estar ativo, né? Assim, você tem que fazer um trabalho de voz constante, tem que fazer um trabalho de corpo constante, né? Então, por exemplo, essas aulas que eu dou, elas são específicas para atuação. Tem um aquecimento, que é o aquecimento que eu aprendi lá no Lee Strasberg, que é o relaxamento deles, que eles falam exatamente isso, que é para você entrar num estado de atuação, né? Quer dizer, você faz esse trabalho para estar apta fisicamente, psicofisicamente uhum. apta a estar em cena. Quer dizer, então já tem trabalhos comprovados que você, como atriz, tem que ser o seu corpo é o seu instrumento de trabalho. E ele tem que estar preparado e apto para estar em cena, para estar na atuação, né?
E nesse momento de pandemia, inclusive, que a gente está tendo que trabalhar de casa, né? Eu acho que isso é muito importante nessa questão. Por exemplo, eu trabalho num escritório, né? Então eu fico das 10 da manhã até as 7 horas da noite trabalhando aqui no computador do escritório. Aí quando tem um ensaio, se eu vou direto, não acontece nada, né? Porque eu não entrei nesse estado, né? Nesse estado de atuação, né? Digamos assim. Então, agora em casa é muito fundamental isso, né? Como que você tem feito, tipo, agora durante a pandemia? Nossa, se eu te contar, eu estou ensaiando uma peça. A minha diretora mora em Firenze, é a Meu Francesca Deus! Della... É uma diretora italiana. Ela se chama Francesca Della Monica. Ela trabalhou com Grotowski. Ela trabalha muito. Ela é uma pessoa que vocês têm que ficar de olho, porque ela dá vários cursos e ela é maravilhosa. Então, ela está me dirigindo numa peça do Beckett. Aí, eu estou fazendo esse trabalho das minhas aulas individuais, e eu tenho muitos alunos, né? Então, claro, eu tenho alunos jovens que querem se preparar para entrar na universidade, eu estou preparando uma atriz para uma novela, enfim, eu tenho uma atriz que eu acabei de prepará-la para entrar numa universidade nos Estados Unidos, ela entrou. Então, tenho vários, tem uma aluna que é apresentadora de TV, enfim, o que acontece? Enfim, estou dando bastante aula, estou ensaiando com a Francesca, né, o Uhum. Beckett, ela está me dirigindo, estou escrevendo um livro com a minha parceira, Cristina Santeiro, que é uma adaptação do nosso roteiro, a gente está fazendo um romance, que a gente chama de filme-livro, porque é um filme. O filme está escrito, já tem foto, tem tudo, só falta filmar. Eu tenho uma amiga que fala, não, me dá esse roteiro que eu quero vender para a Netflix. Eu falo, não, a gente vai terminar a hora que estiver pronto, vocês, entendeu? Vocês vejam o que querem fazer. E aí, tô assim, pensando em novos projetos para o futuro mesmo, sabe? Né? Acabei de dar aula para um grupo de teatro de Santo André, para o grupo todo, que eles estão montando uma peça, então eu trabalhei com eles. Sim, trabalho com grupos. Ô, Cris, da onde que você tira tanta, assim, tanto Tanto fogo fôlego? no cu, né? Perfeito! Mas, ô, Cris, é isso, né? Não sei. Porque Eu assim, nasci. não, porque, por exemplo, sei lá, você, né, falou aí milhões de coisas, então assim, ó, eu tô em choque, porque, sei lá, eu fico, essa coisa do online cansa, né, você ficar na tela e tal, não sei o quê, mas você tem um negócio que você, sei lá, parece que você não para, né, nesse lugar de problematizar isso, você só tá, sabe? Nossa, Não, isso é maravilhoso. não. A gente não tem como. Até eu vi que a Kátia Canton está aí, ela é muito minha amiga, e eu ilustrei o livro dela, olha, com as minhas colagens. É, e ela é maravilhosa também, ela é maravilhosa. Eu estava falando da Francesca e dela, ela também é uma parceira maravilhosa. E assim, é que eu acho, Natália, que a gente tem dois caminhos mesmo na vida. Um de reclamar e um de solucionar. Um de falar, ai, não consigo, ai, não Ai, meu posso, ai, Deus! não tenho. Não... Eu O confesso que eu outro é tô um assim, pouco nesse ultimamente, de não, reclamar. é Ai, assim, desculpa. cara, como que eu vou resolver essa parada? Entendeu? Ai, é assim, são dois. Eu tinha um namorado que falava assim, a diferença do drama e do trágico. Mas para falar o português claro, é a diferença de quem reclama e de quem resolve, entendeu? É assim, ai, não tô legal. Como que você vai. É assim, pensa, como que você vai resolver isso? Entendeu? Como que você vai dar conta dessa sua questão, né? Você fala assim, bom, eu quero ser atriz na pandemia. Você, por exemplo, né? Você tem amigas que são atrizes, comecem a procurar um texto, sabe? Nossa, você trabalha com um dos maiores diretores de teatros do Brasil, que é o Eduardo Tolentino. Você também tem que provocar ele. Você também tem que. Você não tem que ser passiva. Você tem que chegar para ele e falar assim, Eduardo,
eu quero que você me dirija nessa peça, entendeu? Eu tô com um projeto. Eu queria muito fazer. A Clara, você trabalha com a Clara, é maravilhosa, entendeu? A Clara Exato. Carvalho, maravilhosa, adoro, entendeu? De repente, fala, Clara, eu tô com esse projeto, vou chamar a Mônica Coraza para fazer comigo, vou, entendeu? Quer dizer, eu tô falando tudo isso porque a gente tem que ser a nossa máquina de produção, sabe? Não tem não tem esse lugar, sabe, Natália, do Pacífico, sabe? Ai, que dia que vão me chamar para quê? Hello, entendeu? Vamos! Ai, gente. Não, eu tô rindo É, aqui porque ultimamente eu tô. Ai, o não, online, isso não é fala fiar. comigo depois no privado que Ah, você vai ver, ó, ó, meu ó. Deus, que maravilhoso isso! Você vai ver só, você É, vai então, ver eu tô só. falando aqui, eu tô te perguntando, você tá falando, eu tô tipo, meu Deus, isso cabe tanto pra mim. Não, não, Juro. não, não. O E que que eu você ia. vai, o que que Não, cada continua. um de nós vai criar para estar vivo, para estar pulsando, para estar, sabe, para estar Uhum. realizando, né? E acho também, sabe, Natália, que a gente fala, esse momento realmente está um momento horrível desse país, horrível, entendeu? Nem vamos falar sobre isso. Uhum. Porém, assim, eu também acho que o artista ele tem um lugar, sabe, radical oposto, sabe? Radical oposto, né? A política tá uma merda, tá. Nem vou falar o nome dessas pessoas, tá? Mas assim, e o que eu vou fazer para criar outro território, sabe? Outro território da potência, da alegria, do fazer, da produção, das possibilidades, do estar vivo. Tem todo um outro lugar, entendeu? Que a gente tem que vibrar, que nem esse meu filho, meu amado filho, o Nicolas, que você Uhum. conheceu, ele fala vibrar no positivo, entendeu? Vibrar no positivo. E eu uso isso muito que ele fala, sabe? Vamos vibrar no positivo. Nossa, eu tô assim, você me deu um tapa na cara agora, porque eu tô tipo, meu Deus! Porque eu estava exatamente em outra vibração, assim, nesse lugar de pandemia, meu Deus, que horror, e não sei o que e tal, e ser ator no Brasil. E nossa, Cris, que Não máximo! existe isso. Não existe isso. Olha, eu vou te contar. Eu estava fazendo uma peça com o Paulo Tran em... Eu não lembro a data, tá? Era Tartufo Uhum, e Feliz Páscoa. 35 anos de carreira dele. E quando a gente foi para o Rio, eu e o Serginho Mamberti, a gente teve uma crítica super boa. Eu ganhei prêmio aquele ano de coadjuvante e tal. Foi maravilhoso. E aí a gente continuou a peça, tal. Eu falei, ai, Paulo, eu tô louca para continuar, porque eu tava assim bombando, né? Fiquei 2 anos na companhia dele. No Tartufo eu fazia a Dorina, que era a protagonista feminina, assim, uhum. maravilhoso o papel. E no Feliz Páscoa, não, porque era um teatro de repertório. Eu tinha um papel menor, mas maravilhoso também. E aí ele falou, ô Mutarelli, é o seguinte, você quer trabalhar como atriz? Você tem que se produzir, sabe? Você tem que se produzir. Olha, eu acabei a peça, acabei de sair da companhia do Paulo Tran, eu fui fazer a Big Loira com a Yara Janra. Era a produção minha, da Yara Janra, e a gente convidou o Naum Alves de Souza para dirigir no Teatro Cultura Artística. Mas foi catação de dinheiro, foi assim, um pouquinho da minha mãe, ela pegou um pouquinho das economias dela, a gente se juntou contra o produtor, fez meio uma cooperativa. Tem que fazer. A gente também fez uma peça no Espaço Off, que era do Celcinho Cury, maravilhoso, que ele tinha um espaço que chamava Espaço Off. Hoje ele é dono do Uhum, Guia Off, né? uhum. Mas ele tinha um lugar que se chamava Espaço Off. E a gente fez uma peça lá, com direção da Márcia Bujanra também, custo zero. Custo zero, entendeu? Quer dizer, todo mundo entrou para produzir, né? E assim, vai fazer, mas eu preciso viver disso. A gente vai ter que dar jeitos, ter estratégias para poder
vibrar ou atuar no lugar dos nossos desejos, sabe? Você quer ser atriz, né? Então, eu até entendo. Você fala assim, não, eu estou... Oi, pai da Natália. Eu sei que ela está trabalhando como advogada, mas é um lugar que você quer ocupar, né? Uhum. Mas esse lugar não é o único, né, da sua vida. Então você vai continuar nessa, nessa sua busca. Não, e uma das minhas perguntas é nesse clima aí mal-humorado que eu estava, né? Que a partir de agora não mais, né, Cris? Agora acabou aqui, ó. Acabou com essa live aqui. Mas uma das perguntas era, né, que muitas pessoas falam, né, isso, para você ser ator no Brasil, você tem que se autoproduzir, você tem que se produzir e tal. E aí eu tava muito, tipo, ok, eu tenho que se autoproduzir, mas como faz isso? Tipo, como que eu vou me autoproduzir? Mas acho que, não sei, me corrija se eu estiver errada. E complete, por favor. Mas eu realmente acho que é fazendo, né? Não sei, parece ridícula essa resposta, mas né? É Não, mas realmente agora, por exemplo, agora combinando com amigos. tem a Zé Renato, tem Exato. várias, É se né? inscrevendo, né? Tem que se Realmente. inscrever, tem que se juntar, tem que, sabe, você pode não ter um recurso próprio para se produzir, e normal que não tenha, mas você pode ir atrás das leis de incentivo, né? Você pode formar um grupo, Uhum. né? Você pode formar uma companhia de teatro, né? Quer dizer, Sabe, você... o Felipe, eu até falei dele com você essa semana, o Felipe Souza, ele me mandou uma mensagem essa semana, Nath, a gente tá perdendo tempo, porque a gente realmente tem que se juntar e não sei o quê, e fazer. E é verdade, Fê, a gente tem mesmo. E aí, até agora, a gente não combina. Tipo, eu não fui lá e falei, Fê, vamos. E é isso, eu tenho que sentar com ele e falar, o que a gente vai fazer? E fazer. E fazer. E Gente, é fazer. isso. E fazer. Fazer. É claro que você tem que começar, pelo menos eu acho isso, né? A gente tem que começar a procurar o que é que você quer dizer nesse momento. Começa a ler. Começa a ler textos de teatro, sabe? Tem textos maravilhosos, né? Para jovens, então, tem textos maravilhosos. Então você vai falar, o que eu quero, o que eu quero falar? A partir dali, ou você e o Felipe, vocês se juntam, falam, o que é que nós queremos falar agora, Uhum. sabe? E começa a fazer, pesquisar, perguntar, olha, estou pensando num texto assim, estou pensando... Enfim, e começa a fazer leituras. Porque, sabe, Natália, também tem uma coisa que, assim, tudo começa com fazer, sabe? Uhum. Nosso trabalho não é intelectual. Presta bem atenção. É um trabalho de você procurar fazer. Então, se você convida um amigo e já começa a ler uma peça, e já chama um diretor para ouvir vocês, isso vai dando uma amálgama, sabe? Vai dando barato mesmo, né? Às vezes a gente fica muito mental. E o nosso trabalho de ator não é mental, é físico, sabe? É mão na massa. Sabe, você fala, a Yara já entrou. Eu adoro ela, é minha amiga. Me Super mandou. minha amiga. É. Então, eu e Yara, a gente já trabalhou em várias peças juntas, né? Aliás, uma que é a Estrelas do Orinoco, que foi direção da Lígia Cortez, lá no E a gente postou CCBB. a foto. Ah, isso mesmo. O que eu vejo é que você tem que procurar textos que te representem, sabe? O texto tem que falar aquilo, se você fosse produzir. O texto tem que falar aquilo que você quer dizer, né? Como pessoa, né? Aí você vai falar lindamente, né? Porque você quer falar aquilo, né? Uhum. Mas não fica na cabeça, não fica na cabeça. Eu tenho a mulher do meu filho, a Carol, ela me ligou, ela é atriz também, uma gracinha, adoro. Ela falou, eu tô com vontade de fazer uns sketches pela internet. Eu falei, começa, faça. Não precisa postar, mas começa a gravar. Uhum. Eu conheci um diretor de cinema, um preparador de ator de cinema inglês.
Ele falou, vocês têm que passar o tempo todo, hoje em dia, se gravando e se vendo, sabe? Grava, decora um texto, se olha, você consegue se criticar. Ou convida algum colega para ver você fazendo um pequeno monólogo, né? Ou vem fazer aula comigo. Não, mas mas é verdade, porque assim, aonde você vai treinar? Você tem que treinar, entendeu? Tem que treinar com seus pares, né? E olha, e treino eu não vou te dizer que é diário, né? Mas tem que ter uma constância, sabe? Tem que ter uma constância. Tem que estar sempre ligado àquele assunto, né? Sim. Nossa! Olha, eu tô... a gente falou muito, né? Eu falo muito, né? Porque é tudo que eu precisava ouvir. Ô, Cris, mudando agora de assunto, tá? Tem uma coisa, não é mudando totalmente de assunto, né? Essa questão, né, que você tava falando, da gente procurar textos que a gente tem que falar e tá, de coisas que a gente gostaria de falar nesse momento, tudo mais. Tem muito uma coisa que algumas pessoas me perguntam, teatro é muito legal, né? Porque você pode fazer qualquer coisa, tipo, você pode chegar e fazer qualquer personagem. E não é bem assim, né? Assim, até que ponto no teatro você pode fazer qualquer papel? Como funciona isso, essa inteligência do ator para saber qual papel é o ideal para ele naquele momento? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, Natália, é assim. Eu acho que, primeiro, você tinha me perguntado, quando você me mandou as perguntas, né? Na questão do ego, né? Assim, que se o ator pode fazer todos os papéis. Sim, eu vou te falar. Eu acredito que o ator pode fazer qualquer papel. Porém, depende do espetáculo que ele está atuando, né? Se é uma farsa, enfim, se é um teatro físico, se é um teatro de mímica, se é um teatro clássico. Quer dizer, provavelmente, se eu fosse fazer a Julieta, do Romeu e Julieta, eu ia fazer uma comédia. Eu ia chamar o Carlinhos Moreno, ele ia ser o Romeu, eu ia ser a Julieta, e a gente ia se divertir muito. Quer dizer, então, eu acho assim que não é que você não pode fazer certos papéis. Eu acho que você tem que saber aonde fazer certos papéis, né? O que cabe para você em determinadas circunstâncias, né? Em determinado projeto, né? Então, acho que Agora, eu acho muito importante. O Abujamra, né? Um grande diretor de teatro que eu conheci na TV Tupi, falou, a gente tem que ler muito, exatamente por isso, para saber o que você quer falar. A Beth Coelho fala uma coisa muito legal, ela fala assim, nós falamos através dos nossos personagens. O ator fala através do seu personagem, né? É a sua voz, né? Você não é um radiofônico. Não é um rádio que sai pela sua boca e você faz uma voz do personagem. Não, passa um pensamento do que é que você pensa sobre aquilo que o personagem pensa para você poder falar com a sua voz, né? Então, é muito importante você falar, nossa, olha isso, eu quero falar isso. Eu quero fazer isso, né? Então, você procurar seus textos, né, é muito importante. É muito importante, né? Você procurar os textos que você quer. Agora, quando a gente é convidado, e aí você tem que ver se aquilo você está disposta a fazer, se você gosta, se te interessa, né? Mas, enfim. Sim. Eu respondi a pergunta? Acho que sim, né? Sim. E também acho que tem muito a questão do elenco, né? Qual é o grupo que você tá? Né? Porque dependendo... Qual é a proposta, né, do grupo? Qual é a ideia, né? Do grupo, qual é... Você sabe que eu fiz uma vez uma peça que chamava Um Beijo, um Abraço, um Aperto de Mão, do Naum Alves de Souza. E eu fazia uma velhinha, bem velhinha mesmo. E eu não tinha fala, eu tinha umas 2, 3 falas, assim, era nada. Mas foi tão legal fazer, foi tão legal. Porque ele falava, Natália, inventa. Daí tinha uma cena
que eu entrava e rezava um terço. Aí tinha outra cena que eu vinha mancando e varria a casa. Aí tinha outra cena que eu ficava espiando atrás, ouvindo conversa dos atores, dos personagens atrás da porta. Enfim, ela tinha várias ações tão bacanas. Então, por exemplo, você fala assim, e é verdade, você fala, mas, gente, realmente não tem papel pequeno. Realmente. Fala, ai, mas imagina, não tem papel. Não tem papel pequeno. Que a partir do momento que você está na peça, sabe? Você faz parte de uma engrenagem maravilhosa, entendeu? Que é maior, que não é maior que você. Ela é por si. Ela não é maior que ninguém. A peça, ela existe em si. Não importa, entendeu? Então, assim, você faz parte de um organismo que é o teatro, né? Então, não tem isso, o papel pequeno, o papel grande, o papel bom, o papel ruim. A não ser que você não goste do papel até como posição. Você fala, eu não quero falar isso. Eu não concordo com isso. Quer dizer, até eu tenho minhas dúvidas, né? Por exemplo, a Arcádina, né? Na Gaivota. Eu adoraria fazer um dia, porque ela é horrível. Ela é horrível. Porém, é legal você representar mulheres horríveis. Porque você também está representando um grupo de pessoas egoístas, né? Você também está denunciando. Se você faz um personagem, um ditador, né? Você não vai deixar de fazer porque eu não quero que me identifiquem com aquele ditador. Não, você está denunciando aquele ditador, as formas dele agir na vida. Né? Então é importante também você poder contar a história da bruxa, né? Você ser a bruxa da história. Exato. É ótimo e essa questão de como muitas vezes a gente cai no erro de medir um papel pelo número de falas, né? Que ele tem. Imagina uma coisa dessas. Exato. Gente, aí a pessoa pira também, né? Na batatinha. Mas, claro, aí eu também vou proteger um pouco nós, atores. É claro que quando você é jovem, você tá com, né, o fogo na bacurinha, né? Você tem muito para dar e pouco espaço para resolver, né? Você fala assim, nossa, eu queria estar fazendo, eu queria estar colocando, eu queria estar... Então dá um pouco essa angústia. Eu fico a peça toda na coxinha. Eu fiz uma peça há uns 4, 5 anos atrás do Miguel Falabella, com a Maria Padilha, que chamava Escola do Escândalo. Cara, eu só entrava no segundo ato. Era maravilhoso o meu papel. Era maravilhoso. Com o Tunico Pereira. Mas eu passava o ato todo com uma peruca desse tamanho de época, com aquela roupa enorme, um calor. Mas era muito boa, era muito boa. Mas não era um papel grande. Era uma peça com o Tunico Pereira. No Rio foi com a Neila Torraca. Em São Paulo, eu substituí a Guida Viana. Era um papel legal, bacana. Mas longe de ser protagonista. Mas, gente, que delícia estar com esse grupo, estar nessa peça, né? Então, menos, né? Exato. Menos. Né? Não é sobre isso, né? Ô, Cris, você que dá muitas aulas, né, para muitas pessoas, já deu para, enfim, muitos jovens atores, né? Como que você vê... uma pergunta um pouco egóica, de alguma forma. Como você vê a minha geração... Como você me vê no teatro Como brasileiro? você me vê como atriz? Não. Já pensou? Como você me vê no panorama do teatro brasileiro? Como você me vê no futuro do teatro? Não, mas é um pouco isso. Eu queria perguntar como você vê a minha geração, assim, a relação da minha geração com o teatro. É diferente da sua? Tipo, como você vê isso? Então, eu acho que você tinha que me contar isso. Como que é a sua geração? Como você vê a sua geração? Bom ponto. Queria ouvir. Não, eu fazendo as lives aqui, eu acabei de te fazer a pergunta e aí eu falei, ixi, cometi um erro que eu já cometi antes, que é o seguinte, para muitas pessoas que eu... Vou pegar essa água aqui. Peraí, pode falar. Pega água aí. Agora quem vai falar aqui sou eu. Vou falar aqui da nossa geração. Tá. Muitas vezes eu fiz essa pergunta, né? Como você acha, como aproximar o teatro das novas gerações, não sei o que e tal. Aí o Rafael Gomes, diretor, ele me perguntou, mas
Mas qual geração você tá falando? Assim, você tá falando das pessoas de que idade? De 20 anos? De 30? As pessoas, porque o pessoal que tem 30 anos não é da mesma geração de quem tem 20. De que bolha você tá falando? De que classe social? Né? Então, é uma pergunta também muito ampla, né? A geração. Eu fico muito com essa ideia, minha geração, porque a minha geração, a gente é muito ligado às tecnologias, não sei o que e tal. Mas isso é muito. Enfim, eu preciso. Restritivo. Exato. Exatamente. E aí, Né? eu acho que o meu pensamento ainda em relação à minha geração no teatro ainda é muito pequena, entendeu? Assim, eu não conseguiria te dizer agora, acho isso. Porque eu cada vez mais estou desconstruindo aquilo que eu achava. Que era, a minha geração não vai ao teatro, a minha geração não se importa com, enfim, com a cultura. E é mentira! Assim, quantas pessoas eu conversando aqui, amigos que conversam comigo depois das lives e amigos atores também, como isso está mudando, assim, na minha cabeça, sabe? Eu achava uma coisa, agora... Mas que bom, né? Porque antes eu era um pouco nesse lugar, assim, de problematizar e falar, meu Deus, acabou, o teatro não tem vez na minha geração. E é mentira, né? Não, com certeza. Com certeza. Não, e assim, né, você vê jovens atores no teatro, que nem esse grupo que eu trabalhei agora de Santo André, uma graça de jovens atores mesmo, um grupo de jovens atores. Eles ganharam agora um fomento e me chamaram para dar aula para o grupo. Nossa, todos ligadíssimos, super, sabe? E tem muita. E assim, na minha época não tinha escola de teatro praticamente. Né? Na minha época tinham poucas escolas de teatro. Hoje tem muitas escolas de teatro, tem muitas faculdades, né? E numa geração anterior à minha nem tinha. Imagina, Paulo Otran não fez escola de teatro, Fernanda Montenegro não fez escola de teatro, né? Pandemônio em Cena é o nome do grupo que o Rodrigo está falando, entendeu? E opa. O quê? Não. Tá bom ainda? Tá bom? É que eu mexi em alguma coisa, tá bom. Então pronto. Então Mas tá você tá ótimo. me vendo? Não, eu mexi, mas já resolveu. Tá. Já resolveu. E o que eu estava te falando mesmo? Que eu esqueci E completamente. muitas escolas de teatro que antes nem tinha. Que não tinha escola de teatro antigamente, né? A escola de teatro é alguma coisa que é bem recente. É bem recente, faculdade de teatro. A geração de Paulo Otran, de Fernanda Montenegro, de Sérgio Manberti não existia. E você acha. Existia Desculpa. ela é uma escola que tem 100 anos. Ela foi da década de final de 50, 60. Não tem 100 anos. Não tem 100 anos a EAD. Ô, Né? Cris, mas você acha que essa quantidade de escolas de teatro é algo positivo ou de alguma forma, não sei, enfraquece? Não sei. Não, eu acho muito positivo. Uhum. Acho muito positivo. Eu acho super importante o ator estudar, treinar, que é o que a gente falou, né? O ator precisa de um lugar para treinar, né? O Fauzi Arap, ele comparava o ator com um jogador de futebol. Ele fazia essa metáfora assim, de falar, né? Para ele. E o que é um jogador de futebol? Treina 200 horas na semana para se apresentar 2 horas. Entendeu? Quer dizer, então, as escolas de teatro se prestam, né, para isso, para você treinar e para você estar apto a atuar no mercado de trabalho. Né? Sou super a favor. Mas também, aí vamos entrar numa outra questão. Tem ator que só estuda. Só estuda. Na hora de fazer, tem muita dificuldade que problematiza tudo. Sabe? E também é muito importante esse equilíbrio, sabe? Entre o estudar e o fazer. Né? Porque se a gente só fica estudando, eu brinco, a gente vira ator cabeção. Né? Que tudo tem uma questão, sabe? Tá o tempo todo naquele lugar do não sei, se é isso que eu quero dizer, tal. E também tem o ator que, desculpa, o ator tem que saber ler, você tem que saber ler, tem que saber falar a palavra com todas as sílabas,
né? Tem que saber, tem que estudar, né? Tem que saber ouvir, coisa que eu não sei muito. Não, tô... Até parece. Ai, meu Deus. Não, mas é essa questão que você falou, né, do equilíbrio. Como é difícil de achar esse equilíbrio, Cris. Assim, é muito difícil. Ai, é que Mas dá um nervoso, né? dá um nervoso, mas é aquilo que eu te falei. Você tem que estar apta e assim, Natália, é o que a gente está conversando, é assim, não se coloque à disposição, ninguém me chama. Hey, você tem capacidade de criar seu grupo, de produzir sua peça, de formar, de ter amigos, sabe? Você tem toda a condição de fazer uma peça e convidar um diretor e estar A em Yara cena. colocou equilíbrio pra quê? Não, mas você tem toda a condição como atriz, eu te conheço, sabe, como atriz, como pessoa, para sim se autoproduzir, sabe? Você tem amigos, você tem, enfim, você tem capacidade de, sabe, escrever projeto, ir atrás de patrocínio, entrar em lei de fomento. Nossa, você está pronta para isso, né? Não arruma problema, não embale os problemas. Né? Ai, não consigo por isso, ai, não consigo por aquilo. Ah, vou Não, esperar a pandemia passar. Aí quando a não, pandemia passar, eu vou fazer o projeto. não, 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 não. Não tem Gente. desculpa, tem que sair fazendo, Natália. Exato. E se for pequeno, é pequeno. Se for médio, é médio. Se for, vou fazer teatro. Olha, você vai fazer um esquete. É bacana, é bacana. Você fala, vou inventar um personagem X e vou fazer. Você nunca foi na Terça Insana? É da sua Essa época? Não. cena. É da sua época. Uhum. Pois é, era maravilhoso. Eles faziam a Grace Janocas, ela tinha uns personagens maravilhosos. Era um lugar de Uhum. experimentação. Ela inventou da cabeça dela, convidou os atores, faziam esquetes, entendeu? E toda semana, era Terça Insana. Toda terça tinha uma programação de anos, ela ficou no ar. Ela inventou da cabeça dela. Né? Uhum. E empregou muita gente durante muitos anos. E E tem muito atores isso. maravilhosos saíram de lá. Você acha que tem realmente essa questão de a gente só vai aprender, enfim, a ser ator e tal, fazendo, né? Porque errando, né? Porque tem muito essa questão, estou Não. iniciando, não sei fazer. Isso, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Por isso que eu te digo, ator é treino. É treino. É jogador de futebol. É estar em campo. Por isso que eu te falo de ator cabeção. É pra ler? É. É pra ler? É. Mas, meu, a prática... A minha avó falava, a prática vale mais que a gramática. No nosso caso, entendeu? No nosso caso, a prática vale mais que a gramática. Fazer, né, é muito mais importante do que estudar, né? Mas muito mais, você aprende muito mais. Nossa, eu espero muito que o Felipe esteja ouvindo isso, porque a gente Ô, precisa. Felipe, cata essa mulher e vai fazer teatro. Se ele não te catar, eu vou te catar, hein, Natália? Prepara. Não, mas é isso, Cris, eu tô realmente. E tem muito essa questão, né? Por exemplo, em aula de teatro, de ficar anotando, eu era muito assim, né? De ficar anotando, anotava páginas, páginas, páginas. O Garoli, uma vez, o André Garoli, ator, falou, tipo, pra que isso? Você lê depois tudo que você tá escrevendo? Por que você não tenta realmente ouvir o que eu tô falando? Né? E não essa questão, fica muito, né, nessa questão, eu sou muito, né, também cabeça e tal, sei o quê. Então, nossa, tudo isso que você tá falando tá... Mas eu adoro o Garoli, mas às vezes as pessoas aprendem quando escrevem também, né? né? Mas também tem essa questão. Às vezes, sei lá, eu gosto muito de escrever quando eu escuto alguém Uhum. falando, depois não leio mais, né? Mas na hora parece que grava mais. Mas isso é outra questão. Mas ele tem razão nessa coisa de você estar, sabe, ter uma prontidão física que a gente tem que ter para ser ator, sabe? Tem que estar, né, afinado fisicamente com aquele momento, né? Espiritualmente, fisicamente, né?
com aquela história que está acontecendo ali. E não só intelectualmente. Nossa, no ensaio hoje, o Tolentino falou exatamente isso, que o teatro, não sei, não é exatamente isso, né? Tô pegando o que eu entendi do que ele falou, mas que o teatro, a chave do teatro é realmente a gente ter a perspicácia de entender o momento em que estamos. Então, o momento em que estamos, com quem estamos falando, e isso sempre vai ser diferente, né? Sempre. Sempre em Então, cada apresentação vai ser diferente. em cada apresentação, em cada peça, em cada língua, em cada tudo. Todo momento É. é aquele, né? E isso é o teatro, né? De alguma forma. Eu diria, Natália, que isso é a vida, né? Que se a Ai, gente tiver. Não, se a gente tiver afinado de verdade com o momento que a gente está vivendo, eu acredito que isso a gente leva para o teatro. uhum. Né? A forma que a gente vive, a gente leva para o teatro. A vida é cada milissegundo que a gente está vivendo aqui juntos. Nós e mais 32 pessoas, lindos todos que estão com a gente. Eu não consigo ler quem está, quem não está. De vez em quando eu leio alguém. Eu me perdi até nos comentários. Eu me perdi também. Mas, enfim, estamos com amigos junto com a gente. Quer dizer, o que é esse momento? Esse momento é uma beleza da gente estar junto, estar conversando daquilo que a gente se interessa, entendeu? Pelo que a gente se interessa, poder te ver, né? Então, acho que isso também o teatro proporciona de uma maneira mais aguda, né? Você está ali naquele momento, com aquelas pessoas, falando aquele texto, tendo aquela energia de troca entre, né, o que está acontecendo ali. O Nelsinho Fonseca falou: a vida é um teatro e o teatro é a vida. Tá vendo? Tá vendo? E olha, eu vou te falar o que eu falei, o que eu estava te contando lá do Paulo Tran. Ele falou uma coisa uma vez que eu gostei muito. Ele falou: no teatro eu falo a verdade, na vida a gente pode mentir. Porque a gente não. Maravilhoso. É uma brincadeira, isso não é bem assim, mas Sim. tinha uma coisa que, na vida, às vezes, a gente tem muitas máscaras, né, Natália? Uhum. E o teatro desmascara tudo, né? Você pode ir lá, você pode falar a verdade, você está protegido, né, por um texto, né? Você está protegido por um faz de conta, que não é faz de conta coisa nenhuma. Ali está real mesmo, né? O teatro conta, né, a história da humanidade, assim, de uma maneira bem, bem descarada, né? Nossa. Conta tudo que, né? A alma humana, né? As suas ambiguidades, as suas loucuras, suas contradições, as traições. Imagina Shakespeare, que beleza! Nossa, que beleza! Cris, temos alguns Terminando, minutos. né? Exato. É que vai cair aqui, né? Então, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Queria me desculpar aqui com as pessoas também, porque, juro, tudo que a Cris falou, eu realmente precisava ouvir. Juro, Cris! É sério, porque assim, é exatamente... Fizemos uma sessão então, eu queria me desculpar pela sessão de psicóloga que eu tive. Olha, você falou que você gosta de conversar comigo, que você dá risada das outras vezes. Segundo semestre, eu vou fazer oficina da comédia. Todo ano eu dou uma. Para os atores, enfim, para atores, diretores. A gente vai se divertir muito. Eu gosto da comédia, porque a comédia escancara. É lá que a gente fala a verdade. Tira todos os véus, todos os... É mesmo. Tudo que a gente não tem coragem, a comédia vai lá e conta pra gente. Olha lá, que ele não teve coragem. Exato. Né? Cris! Mas, querida, adorei falar com você. Eu amei muito. Obrigada. Muito Obrigada bom. por tudo que você falou. Eu tô... Ai, foram muitos tapas na cara. Eu falei que você tinha dado um, foram milhões. Tô aqui maquiada. Foram muitos os momentos. Vou até tomar um vinho aqui agora. Vamos todos, vamos todos. Gente, obrigada por quem estava aqui. Cris, muito, muito, muito obrigada. A gente se fala. Eu vou, daqui umas semanas, eu vou te falar os projetos que eu comecei. Depois dessa live aqui. Tá bom? Tá bom. Combinado. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, beijo, gente, todo mundo que estava aqui. Tchau. Beijo.